Então, nesse sentido, dessa forma, né, as cidades, principalmente as cidades do litoral da Inglaterra, agora reuniam não apenas uma abundância de matéria-prima que estava vindo dos campos, né, esse processo está acontecendo entre o século XVI e o século XVII, a lã, que mais tarde vai ser substituída pelo algodão, usada em trabalho escravo, produzido algodão com trabalho escravo no sul dos Estados Unidos, no norte do Brasil, na Índia. Mas nesse primeiro momento é a lã a matéria-prima primordial. E agora, com a expulsão da população da zona rural, tu tem uma massa de pessoas que vão se deslocar para as cidades e lá vão ser usadas como mão de obra barata. Professor, mas se essas pessoas todas foram mandadas para a cidade, antes elas viviam no campo e elas produziam os alimentos para poder sobreviver e agora estão na cidade. Quem é que está produzindo os alimentos? Como é que fica isso? O que acontece com essas pessoas? Bom, como eu disse, uma parte destas pessoas vai morrer por conta dessas mudanças, não vai encontrar condições de sobreviver. Uma outra parte vai ter o padrão de vida muito rebaixado. Eles não eram miseráveis, eram pobres no campo, agora eles são miseráveis nas cidades e vão se submeter a qualquer situação para conseguir sobreviver, inclusive com a marginalização e, consequentemente, depois com a criminalidade crescente dessas pessoas, ou no meio dessas pessoas. Né? E a fome é uma característica presente na Inglaterra durante todo esse período, século XVI, século XVII, século XVIII, século XIX, a fome vai crescendo, e com isso também revoltas vão crescendo, vão surgindo. A fome é o estopim, por exemplo, da revolta que leva à Revolução Francesa, da revolta camponesa. Então essas pessoas agora na cidade, elas, né, encontram péssimas condições de sobreviver. No campo, no entanto, tu vai ter também, na medida em que a industrialização nas cidades avança, a introdução de máquinas, de equipamentos agrícolas, de mudanças no sistema de produção que vão aumentar o rendimento da produção de alimentos, mas ainda assim ele é insuficiente, né? A Inglaterra vai depender muito, por exemplo, da importação de batatas da Irlanda, de importação de produtos de outros países para atender essa massa de pobres na medida do possível. E quando tinha uma seca, uma crise, as pessoas morriam de fome porque não tinham o que comer. Né? As cidades se incham, né? E agora inchadas, cercadas por esses cinturões de pobreza, né, vão acabar se tornando espaços aonde vai ser recrutada mão de obra para as fábricas, aonde as fábricas vão buscar mão de obra barata, a um preço muito baixo. Essas pessoas estão muito necessitadas, as famílias são numerosas, as pessoas nesse período têm muitos filhos, tu não tem um sistema de natalidade eficiente e o cristianismo sempre foi contra métodos contraconceptivos, então tu tem famílias numerosas e essas famílias estão agrupadas nesses bairros onde a violência, a marginalização, a pobreza, o tráfico, a prostituição afloram, os pequenos roubos, os pequenos punguistas. Né? Mas a maioria dessas pessoas acaba encontrando como meio de sobreviver se submeter ao trabalho nas fábricas, a um trabalho em condições péssimas, né? As jornadas de trabalho são muito longas, eu vou falar um pouco mais sobre isso mais adiante, mas as pessoas trabalhavam por muito tempo dentro das fábricas, elas não podiam ir ao banheiro, elas tinham um período curto para se alimentar, elas trabalham de domingo a domingo, as condições são muito precárias, mas agora elas vão ser atreladas a uma estrutura que cada vez mais usa máquinas para acelerar a produção. Então a fábrica reúne matéria-prima, mão de obra e logo em seguida maquinário, que vai fazer com que a Inglaterra dê um grande salto em termos de produção, em termos de quantidade de produção. A Inglaterra vai ser chamada de a oficina do mundo, né? Porque ela produz numa velocidade como ninguém mais produzia, coisa que agora a China faz. A China vai ocupando esse espaço, né? O que levou inclusive a essa tensão com o Trump, né? Porque o Trump não conseguiu, né, se elegeu dizendo que faria, mas não conseguiu, né, reduzir o espaço econômico da China no mundo, nem dentro da economia dos Estados Unidos. Né? A China hoje produz, é a oficina do mundo. Né?
A máquina, ela funciona com energia a vapor. O que propiciou essa revolução também é o salto técnico, o salto tecnológico, ligado às reformas protestantes, que vão abrir espaço para os estudos científicos, né? Então, tu cria um motor que é movido a vapor, é um motor que se move a vapor. Esse motor ele é aquecido, as caldeiras de água são aquecidas nos fornos a carvão, que tem uma criança abastecendo o tempo inteiro. Ela está de pé no chão, as pessoas não têm dinheiro para comprar calçados, tu passa horas e horas e horas nesse forno, depois tu sai para a rua. Essas meninas são vítimas de violência sexual dentro das fábricas por parte dos patrões, por parte dos capatazes. É um péssimo ambiente, mas as pessoas se submetiam a isso. Aqui vocês veem uma outra dessas estruturas, né? Eles estão tecendo a lã para transformar em tecido, tecer, né? Tecido. E aqui dois meninos brincando durante um breve momento, se empurrando, se discutindo talvez, durante um breve momento em que eles conseguem ser crianças novamente. E aqui embaixo vocês veem que tem um outro embaixo da máquina. Cai muito pedaço de lã e aí as crianças são pequenas, elas entram embaixo da máquina para recolher, para essa lã ser reaproveitada. Tem alguma criança que fica fazendo só isso. E ele tem que ser muito cuidadoso, porque essa máquina ela tem uma espécie de eixo que vai e volta, caminha, né? Tá aqui uma roda, ela caminha, e ele tem que aproveitar quando ela está indo para pegar, porque quando ela volta, se ele se descuida, ele pode ser morto. E os acidentes acontecem com muita frequência, ele pode ser prensado por ela. Aqui uma outra situação, isso é nos Estados Unidos, no início do século XX, que reproduz a mesma situação na Inglaterra, no século XVIII, XIX. Os garotos estão pendurados na máquina para fazer ela operar, eles são muito pequenos, eles não conseguem alcançá-la, né, ficando no chão, estão de pé no chão, qualquer acidente aqui vai um pé, né? Eles estão desfiando, aqui no caso já é algodão, estão desfiando algodão, transformando em tecido. Mas qualquer acidente vai um pezinho deles. Vamos lá. Mas, antes da introdução das fábricas na cidade, nós já tínhamos uma produção artesanal nas cidades. Muita coisa que as pessoas precisavam, tipo um sapato, né, uma roupa, era feito por um artesão numa oficina. Né? Em geral, esses produtos são produtos que não são de acesso da população de baixa renda, são produtos que as camadas médias e altas compram, como os comerciantes, por exemplo. E aí a pessoa faz um sapato. Veja que eles estão medindo, né? Tem várias pessoas trabalhando e eles estão medindo, e aqui já o couro está sendo cortado para fazer um sapato. E aqui eles estão, né, tingindo, parece que é um sapato que vai ser tingido, estão trabalhando no couro. Esses artesãos, eles dominam toda a técnica de fazer um sapato. Né? E um sapato bem elaborado é um sapato que custa, né? Ele tem um certo custo para ser produzido. Portanto, ele é um artigo que não é do alcance de todos. Né? Com o tempo, as máquinas vão substituir essas oficinas, porque uma máquina podia fazer 200 sapatos num dia, 300, 400, uma fábrica podia fazer 700, 800, 2.000, 5.000 pares de sapato, enquanto numa oficina dessa tu fazia 2 por dia, porque é um trabalho cuidadoso, que às vezes 3, às vezes 4 por dia, é um trabalho cuidadoso, um trabalho caro. Eu sempre gosto de usar como comparação os guarda-chuvas que a gente usa nos dias atuais. Né? Quando eu era criança, o guarda-chuva era um troço caro. Tu tinha fábricas nacionais de guarda-chuva e era um produto caro. Ele não se quebrava, ele não se destruía. As varetas dele eram de aço, era muito forte. E a gurizada, a gente destruía um guarda-chuva, sorteava alguém e destruía o guarda-chuva daquele guri. E para tirar as varetas, para fazer flecha, com as varetas brincar de arco e flecha, porque ela era uma estrutura de aço muito dura, a gente fazia uma ponta nela batendo com uma pedra ou com um martelo e cravava aquilo nos postes, nas árvores. Era um troço que era até um pouco perigoso, se atirasse não furava. E como o produto era caro, se tu perdia o guarda-chuva, tu apanhava quando chegava em casa. Esquecia um guarda-chuva em algum lugar e não conseguia, era um troço caro. Tu recebia um guarda-chuva e dizia, esse é teu, tu tem que cuidar. Então, perder o guarda-chuva era
apanhar quando chegasse em casa. E como a gente destruía o guarda-chuva de alguém, aquele alguém ia apanhar, né? A gente tirava 15, 20 varetas do guarda-chuva e, e aí por isso era sorteio, porque quem ficasse sem guarda-chuva ia certamente levar uma surra em casa, né? E hoje em dia, né, a China tomou conta, tu não tem mais fábricas, com algumas exceções, tu não tem mais fábricas de guarda-chuva de qualidade. Um guarda-chuva hoje em dia é 10, 15 reais. Qualquer chuva tem alguém vendendo um guarda-chuva na rua que dura um banho de chuva, 2 banhos, um mês às vezes, e olha lá, né, porque eles são de pouca qualidade, mas eles são muito baratos. Aí se tu perde um guarda-chuva no ônibus, no trem, guarda-chuva caro, é um prejuízo tu ir atrás de outro. Esses guarda-chuvinhas aí tu substitui, né? Que tu só usa quando precisa. Então a China quebrou as fábricas de tecido brasileira, como a Westop, como a Santista, né? Foram muito fragilizados com a entrada dos produtos chineses muito baratos, mas de pouca qualidade, mas que todo mundo podia comprar. A mesma coisa aconteceu com as fábricas de calçado no Brasil, e o mesmo vai acontecer aqui. A produção em larga escala das fábricas, com uma matéria mais barata, de menos qualidade, vai quebrar com esses produtores. Aos poucos eles vão desaparecendo, fica um ou outro, e são profissões que vão desaparecendo. Hoje mesmo no Brasil, com o barateamento do custo do calçado, né, tu já não tem mais profissionais em quantidade que existiam antes, chamado sapateiro, que era alguém que tu levava o sapato para ser consertado. Hoje em dia as pessoas jogam fora e compram outro, ainda tem um ou outro sapateiro por aí, mas é uma atividade que está em franco desaparecimento. A mesma coisa é um outro profissional chamado alfaiate, que faz a roupa, né? E que também vai sendo suprimido, vai sendo engolido pelas lojas de departamento com roupas prontas já, com roupas com tamanho pré-definido. O alfaiate, tu ia lá e media a roupa, ele fazia uma roupa adequada para o teu corpo, para o teu tamanho, uma roupa de qualidade. Aí as fábricas substituem. Isso aqui é um processo que ainda é baseado na manufatura, muito papel da mão do artesão. Agora está entrando a maquinofatura, feito pela máquina, maquinário, né? Aqui tem uma certa um esquema, né, para a gente poder ter uma noção disso, né? A maquinofatura, né, a unidade de produção é uma oficina. Agora tu tem a fábrica surgindo no local. Então, o local da produção é a fábrica. Unidade de produção é o local, né? A produção é em pequena escala, 2, 3 pares de sapato por dia. Aqui a produção é em larga escala. Quanto mais tu produz, mais barato se torna o teu custo de produção. Se eu gasto 5 horas para fazer um sapato e agora as mesmas 5 horas eu faço 200 sapatos, isso significa que o tempo de produção se tornou muito mais barato, né? Eu estou produzindo em segundos, minutos, pares de sapatos dentro da máquina, eles estão sendo montados, coisa que antes tu, né, levava horas para fazer, né? Domina o trabalho manual, um trabalho cuidadoso, um trabalho bem elaborado, um trabalho meticuloso. Aqui não, né? Com a introdução da máquina é um trabalho diversificado, mas é um trabalho que vai cada vez mais sendo generalizado, né? É um trabalho que não tem mais a predominância, o cuidado, né? É um trabalho padrão. As peças não são feitas de acordo com o cliente, mas são generalizadas, né? Aqui tu tinha um especialista do trabalho, né? Alguém que domina a arte daquele produto. Aqui não, né? Aqui o especialista ele desaparece, a máquina substitui o especialista, né? A máquina faz a operação. O trabalho do operário é apertar os botões. Quem viu aquele filme do Charles Chaplin, ou vê aquela cena lá em que ele é um operário, né? Em tempos modernos, ele está numa linha de produção fordista e ele fica o tempo inteiro só apertando um troço, ele nem sabe exatamente para que serve aquilo, mas é a função dele, ele passa o dia fazendo aquilo, é um trabalho robótico. Aqui não, aqui a pessoa realizava várias atividades diferentes para concluir o produto, né? E, portanto, ele detinha, né, o controle sobre a produção. Aqui não, né? Aqui a fábrica, né, é propriedade de uma pessoa, de um grupo, né, e que contrata uma quantidade grande de mão de obra por um tempo X, a força de trabalho deles, para exercerem essas atividades. Esse quadro é um quadro do Van Gogh, de 1885, século XIX. Eles se chamam os comedores de batata, né? É uma família típica da classe operária ainda no final do século XIX, quando as condições ainda eram precárias, mas aos poucos estão sendo melhoradas.
por conta das lutas dos sindicalistas, das lutas dos trabalhadores por melhores condições de trabalho. A vida só melhora quando as pessoas lutam, se mobilizam. A vida dessas pessoas foi muito difícil e tudo que elas tinham para comer é batata, né? A chamada batata inglesa, que a gente fala até hoje, né? Uma batata que era consumida na Inglaterra, mas que era produzida em geral na Irlanda. Né? E quando tinha escassez de alimentos, por exemplo, as pessoas passavam fome porque elas não tinham dinheiro para comprar outras coisas. Né? Elas não tinham dinheiro para comprar pão todo dia. O pão é algo que tu não tinha como fazer em casa, tu não detinha não tinha nem tempo para fazer o pão em casa, tu não detinha as condições para fazer. Então o recurso era a batata, que era o troço mais barato que tinha. E o Van Gogh retrata isso nessa cena aqui, né? Tu tem uma classe social que vive de batatas, as batatas dos ingleses. E como são famílias numerosas, como eu estava dizendo, todo mundo acaba indo trabalhar. Tu precisa que todos trabalhem para todos juntos conseguirem o mínimo para se sustentarem coletivamente. Então as crianças trabalham, né? As crianças estão em todos os locais de produção. Elas vivem como pequenos adultos, não existia essa noção de que a criança é uma pessoa num estágio diferente, que tem que ser protegida, tem que ser cuidada, tem que ser educada. As crianças eram vistas como pequenos adultos, que a partir dos 5, 6, 7 anos de idade estavam capacitados para realizar as atividades dos adultos e ocupar os mesmos ambientes dos adultos. Aqui nós temos uma mina de carvão, né? As condições são muito insalubres. A moça está puxando numa canga, né, um carrinho de carvão, né, que tem um peso certamente maior que ela, 70, 80 quilos esse carrinho, e ela vai puxando agachada, porque mal tem espaço às vezes para ela conseguir ficar em outra forma. Muitas vezes as mulheres faziam isso grávidas, às vezes elas estão tão cansadas, passam 12, 14 horas subindo e descendo esses carrinhos, esses vagõezinhos de carvão, e aí perdiu a força e o troço escorregava e arrastava elas mina abaixo de novo, e isso, né, resultava num acidente grave, às vezes na morte da pessoa. E claro, né, se tu sofresse um acidente, tu não tem proteção social nenhuma. Se tu sofrer um acidente, o problema é teu. Se tu não puder mais trabalhar, o problema é teu. Tu não tem nenhum tipo de proteção social, nenhum tipo de responsabilidade destas empresas. Aqui é uma produção, né, feita por órfãos, né, por orfanatos. O Charles Dickens retrata isso nos romances dele. Né? Os orfanatos, eles são privados nesse período na Inglaterra. Tu não tem instituições públicas que acolhem as crianças quando perdem os pais, quando estão abandonadas. Tu tem muita criança abandonada, muita criança na rua, e eles são recolhidos para os orfanatos. E o grupo que controla o orfanato aluga essas crianças para fábricas. Então, muitas vezes, a fábrica tem uma linha de montagem dentro do orfanato, e essas crianças estão lá trabalhando, né? Estão ali exercendo esse tipo de função. É o caso, por exemplo, do Oliver Twist, né? Que o Charles Dickens retrata essa situação dessas crianças, né? Em meio à situação de pobreza, de miséria, de violência que marca a Inglaterra desse período, dos séculos 17 ao século 19. Né? Aqui, mais situações de presença de crianças nas fábricas, a gente sempre vê isso. Essas crianças entram 5 da manhã, 6 da manhã, vão até 8, 9, 10 horas da noite. Tem um turno que passa a noite trabalhando também, as pessoas estão muito cansadas, elas têm poucas condições de, né, se manterem alertas o tempo inteiro, principalmente as crianças vão ficando cansadas e aí os acidentes vão se repetindo. Né? Isso aqui é nos Estados Unidos, já é no século XX, né? Mas, né, vai, como eu disse, reproduzir a mesma situação que tu tinha na Inglaterra dos séculos XVIII, século XIX. O Brasil também, né? O Brasil ele não tem nenhuma, quando começa a surgir o trabalho nas fábricas, o trabalho fabril, o trabalho operário, a produção industrial, o Brasil não tem nenhum tipo de proteção, de legislação, de ordenamento para proteger essas pessoas. Tu também trabalhava de domingo a domingo, sem uma carga horária definida, sem férias, sem descanso semanal, né, sem um salário mínimo, sem uma proteção social, sem aposentadoria. Quem vai criar tudo isso aí é o Getúlio Vargas, vai impor a força contra a elite.
O Getúlio precisou estabelecer uma ditadura no país para conseguir dar direitos sociais para os trabalhadores, porque a elite resistia a isso. A elite no campo e nas fábricas resistia a esse tipo de coisa. Nos Estados Unidos e na Inglaterra também, quem lutava contra esse sistema, quem se colocava contra, vai ser acusado de comunista. Muitos vão se tornar de fato comunistas por conta disso, por conta de terem que enfrentar o sistema, não encontrar outro caminho, senão a luta política. Mas, né, tu vai ter inclusive movimentos da Igreja Católica que vão acabar se movimentando no sentido de melhorar as condições de vida dos trabalhadores, tanto no Brasil quanto na Inglaterra. Tu vai ter isso na Europa, do modo geral, tu vai ter a democracia cristã, que vai surgir como uma tentativa de fazer um meio ponto entre os donos das fábricas e os socialistas, os comunistas, não estar nem com um nem com o outro, mas tentar fazer um meio caminho. Né? Mais situações envolvendo as crianças. Em qualquer material que tu olha desse período, tu vê muita criança sempre, muito. Isso era chamado de sistema inglês, depois vai ser copiado em outros países da Europa, porque as crianças ganhavam um salário muito menor. E embora fossem tratados como adultos, o salário é muito menor, porque o patrão diz, a criança precisa de menos meios financeiros para se manter do que um adulto. Então, pagavam um salário bem menor para as crianças. Mas a jornada de trabalho e as atividades eram as mesmas, né? Eles estão submetidos às mesmas situações. E tu vê sempre eles em situações degradantes, né? A pobreza é uma marca dos trabalhadores dessa época. Né? Qualquer situação que tu olha, tu vê a marca da pobreza sempre. Né? Eles têm pouco acesso a banho. As meninas, então, por conta dessas situações de higiene, muitas vezes contraíam infecções, né, por ficarem menstruadas e não terem como fazer higiene íntima. E aí contrai uma infecção e isso podia ter resultado depois numa situação grave, até num falecimento. Né? Porque o ambiente é muito insalubre dentro das fábricas. Né? E quando essas crianças não serviam mais, não interessavam mais, muitas meninas eram estupradas e ficavam grávidas, são simplesmente descartados para as ruas, aonde vão engrossar a pobreza urbana dessas cidades londrinas, dessas cidades que, né, assustavam por conta dessa miséria que pairava nas ruas nessa época. Então vocês veem, né, os nossos pequenos capitães da indústria, no caso. Né? Esse menino não tem mais do que uns 6 anos, 5 anos, talvez menos. Eles já fumam, muitos já bebem, né? E uma parte expressiva deles vivem na miséria, abandonados. O Brasil vai ter um caso muito parecido. Nos anos 80, quando a ditadura militar termina, tu tem cerca de 3 milhões de crianças nas ruas, né? Por conta do processo de pobreza que a ditadura gerou. Não que tu não tinha pobreza antes, mas ela transforma, né, pobres em miseráveis. A ditadura produz uma situação de miséria que é muito assustadora, muito grave. Quando o país sai da ditadura, no final dos anos 80, nós estamos economicamente destruídos e com uma população jogada nas ruas, principalmente de meninos de rua. Né? Aqui uma cena típica também, né? É um recrutador, ele passa nas casas recrutando crianças para irem trabalhar para ele. Então, aluga as crianças para fazer coisas tipo limpar chaminés. Lá no Oliver Twist isso aparece, tem um cara que aluga ele para limpar chaminés, onde essas crianças sofrem acidentes, para limparem ruas, para fazerem atividades, né? E ele aluga as crianças das famílias para esse tipo de atividade. De novo aqui, né, um ambiente em que tu vê 2 adultos e todos os outros que estão envolvidos na produção são crianças, meninas, né? Menininhas. Então o fato de que também muitas vezes tem alguns homens adultos e muitas crianças, né, é uma porta aberta para a violência sexual, para o abuso, para o estupro dessas crianças. Né? Isso acontece muito dentro das fábricas. Aqui uma senhora idosa, embora a situação, a condição de vida das pessoas fizesse com que elas tivessem uma vida bem mais curta que nos nossos tempos. Algumas pessoas eram tão resistentes que elas viviam mais, né? E elas não podem parar de trabalhar. Se tu parar de trabalhar, tu morre. Tu não tem como ficar parado. Tu vai morrer de fome, né? Ou vai acabar sendo preso por vadiagem. E aí vai ser submetido a trabalho forçado. Já vou falar disso. Né? E ela está aqui carregando, né, um saco de carvão. O carvão é usado para alimentar as fornalhas, que faz a linha de produção das máquinas se movimentarem, a energia, como eu disse.
E aí as pessoas estão aí, né? Enquanto elas puderem ter energia, elas estão trabalhando. Quando elas não tiverem mais, vão ser descartadas, vão envelhecer e morrer, né? Abandonadas, porque as famílias não têm nem como cuidar desses jovens, desses idosos, né? Os jovens estão todos trabalhando nas fábricas, a família toda está trabalhando, esses idosos estão doentes em casa, quando eles têm alguma família que ainda cuida deles, e eles acabam morrendo sozinhos, enquanto as pessoas estão no dia a dia, no trabalho, as pessoas não podiam parar para atender essas pessoas, né? Aqui uma outra situação dessas que mostra, né, as crianças recebendo um pagamento, né, o pagamento é, né, algumas moedas no final da semana, no final do mês, e muitas vezes são descontados, né, o tempo que elas param para se alimentar, o tempo que alguma máquina está parada, a máquina quebrou, deu um problema à máquina, um problema mecânico, o problema não é teu, a máquina quebrou, mas se tu não está trabalhando, tu não ganha, né? Então, né, sempre tu nunca tinha certeza de quanto tu ia receber no final do mês ou no final da semana, mas reparem que são todos crianças, né, todos garotos e todos em condições muito maltrapilhas, né, porque essa era a característica da pobreza familiar, né, dessas pessoas dessa época. Aqui outras pessoas empurrando aqueles carrinhos de carvão, como sempre, né, são mulheres, né, então uma de quatro na frente, outra empurrando atrás, mas tem cenas que a gente viu que às vezes é só uma pessoa lá. E aqui garotos sendo presos por vadiagem, ou seja, se tu não tem para onde ir, se tu não tem casa, se tu não tem trabalho, tu é considerado vadio, aos crimes de vadiagem, que podiam ser punidos com até 10 anos de prisão, né? E prisão com trabalho forçado. O que aconteceu? As crianças são presas e aí elas são colocadas numa fábrica para trabalhar de graça para uma empresa que, claro, corrompeu a polícia para garantir o atendimento dessa mão de obra barata, para ela muito barata, porque ela só vai gastar com as máquinas, não vai gastar com pagamento, né? Aqui uma outra situação de alguém que já aparece exausto, não tem mais condições de continuar puxando o carrinho. Tem água, dá para ver que a pessoa está mergulhada na água, a gente vê um reflexo aqui, a umidade, o pó do carvão, tudo contribui para que essas pessoas desenvolvam doenças respiratórias. Outras doenças infecciosas são muito comuns nesses ambientes fechados, que tu tem muita gente cercada, gripe, mas também principalmente tuberculose, né? Outra situação retratando, né, uma outra foto mostrando bem esse ambiente para nós, né? Repare como a produção de têxteis ela é sempre muito presente nesse processo da Revolução Industrial, mas com o tempo tu tem um aprimoramento, tu começa a produzir muito mais coisas, vai diversificando a produção. É uma produção agora em larga escala, num tempo muito curto e por um custo muito barato. Isso dá à Inglaterra as condições ideais para ela se tornar, né, a principal referência no comércio mundial. Ninguém consegue competir com ela por conta da condição pioneira que ela reuniu. Capital nos portos, investimento em máquinas, compra de matéria-prima, sujeição de mão de obra barata, né, aceleração da produção, produção em larga escala, produtos baratos que todos podiam comprar, que não duravam muitos, mas que as pessoas podiam comprar, né? Mas com um custo social, com um custo humano muito pesado, né? Mas com justificativas para isso. Há um discurso, o liberalismo, Adam Smith vai produzir um discurso, né? O iluminismo se divide entre os teóricos do mercado e os teóricos sociais, como Rousseau, e o Adam Smith, que é no caso um teórico do mercado, vai defender que a lei, o Estado, ele atrapalha a economia. Esse discurso que a gente escuta agora é um discurso que vem lá dessa época. E, portanto, tu conceder direitos para os trabalhadores é atrapalhar a economia, porque isso significa tu aumentar o custo de quem está por trás das fábricas, de quem controla as fábricas. Se eu tenho que pagar um salário mínimo e não o que eu quiser pagar, né, isso aumenta o meu custo. Se eu tenho que pagar pela pessoa estar na minha fábrica trabalhando para mim, quando a máquina estragou, né, porque o salário vai ser fixo, então eu não posso descontar dele um prejuízo que não foi ele que causou, isso aumenta meu custo. Se eu tenho que dar um domingo para a pessoa descansar, para ela não vai trabalhar de segunda a segunda mais o ano inteiro, todos os anos,
Isso, para mim, aumenta o meu custo. Se a pessoa tem direito a um período do ano para se recuperar do trabalho pesado, férias, e isso tem que ser pago para ela, ela tem direito a isso, isso aumenta o meu custo. Esse é o discurso, né? Se a pessoa vai se aposentar e, portanto, ela tem que receber um valor de aposentadoria, isso aumenta o custo. Esse é o discurso dos liberais. Os sociais, né, e depois chamados de socialistas, mas no primeiro momento os teóricos sociais, como Rousseau não é um socialista, e ele já vai questionar tudo isso, né, eles vão começar a defender uma reforma nesse modelo, né, nesse modelo que é o modelo que brutaliza as pessoas, uma jornada de trabalho ininterrupta, essas coisas todas, né, e com muito uso de mão de obra infantil, com um salário péssimo para as crianças, um salário inferior para as mulheres, um salário ridículo, mas maior para os homens, né. Em resposta aos analistas do mercado, aos filósofos do mercado, como Adam Smith, começam a surgir outras teses, né? Vão surgir outros teóricos que vão questionar isso e vão dizer que, na verdade, a riqueza ela não é produzida pelos donos da fábrica, ela é resultado de um processo de produção na qual não é só o dono da fábrica que está envolvido, mas também os trabalhadores, e que eles não recebem eles não recebem de forma justa pelo que eles produzem, que há uma desigualdade muito grande entre aquilo que eles recebem e aquilo que é o lucro. Destas teses começam a surgir movimentos sociais que vão contestar, né, essa situação. Os sindicalistas, os sindicatos, os que se organizam para administrar a luta dos trabalhadores. O cara que administra o teu prédio, quem mora em prédio, é o síndico. O que administra, o que cuida. Os que vão cuidar dos interesses dos trabalhadores vão ser os sindicalistas. Entenderam o sentido da palavra? Claro que nesse tempo a lei é contra os trabalhadores, então quem se movimentar pedindo salários melhores, redução de trabalho, da jornada, do tempo que tu passa durante o dia trabalhando, ou pedindo férias, ou defendendo greve, essas pessoas eram presas. Tem penas de prisão para essas pessoas. Incitar uma greve era uma situação que podia gerar até 10 anos de prisão para uma pessoa, se as pessoas se indignassem, não aguentassem mais as condições. 10 anos de prisão. Em alguns casos, se houvesse tumulto, podia inclusive haver enforcamentos. Mas isso não foi o suficiente para conter cada vez mais a insatisfação. A situação era muito dramática e essas pessoas, com o tempo, vão, né, se mobilizando, se organizando, mesmo com toda a repressão, mesmo com toda a violência, como foi o caso do 1º de maio ou do 8 de março, no qual há uma violência muito grande contra manifestações dos trabalhadores, ao ponto de virarem datas históricas, né, que hoje em dia são celebradas, né, Dia da Mulher e Dia do Trabalhador, né, mesmo com toda a repressão, esses movimentos vão se mobilizando cada vez mais. Surgem os ludistas, que queriam uma volta ao modelo anterior, quando as oficinas predominavam, quando as pessoas tinham espaço nas propriedades rurais para produzir para si. Então eles culpam a máquina, eles acham que a mecanização da vida, a máquina, a tecnologia é que é o grande inimigo, e por conta disso eles destroem as máquinas. Mas também surgem movimentos mais organizados, que vão defender uma visão científica do modelo que estava surgindo. Está surgindo um modelo novo de sociedade, né? O feudalismo está dando lugar a um novo sistema, né, que vai ser conhecido como um sistema de mercado ou capitalismo. E aí o Marx e o Engels, né, que é um parceiro dele, vão acabar analisando muito esse sistema. O Marx é um filósofo alemão, fruto daquela revolução, né, na educação que a Alemanha vai viver e que vai proporcionar o surgimento de um pensamento científico muito elaborado na Alemanha. E o Engels, olhem só, né, o Engels ele é filho de um dono de uma fábrica, ele é filho de um proprietário de fábrica, e ele, no dia a dia, ele vê essa situação da classe trabalhadora. Ele faz um trabalho sobre a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, um livro que chama muito a atenção do Marx, eles se conhecem, e ambos vão passar a dedicar o resto da vida deles a analisar e mobilizar, né, os trabalhadores para modificar esta situação, né. Eles vão acabar se juntando a um movimento
que era a Liga dos Justos na Inglaterra. O Marx vai para a Inglaterra, ele se junta a um movimento chamado a Liga dos Justos, e essa liga acaba se transformando, mudando de nome para a Liga dos Comunistas, né? Que é daí onde vem a palavra, no caso, para eles. O Marx escreve um manifesto comunista, no qual ele defende o direito à revolução como forma de modificar a sociedade. Ele diz que os trabalhadores não têm nada a perder, né, com a revolução, a não ser os seus grilhões, e que os trabalhadores deveriam ter o direito total sobre o fruto da riqueza que eles produzem. O fato é que tu tem duas teses agora se enfrentando no século XIX, bem nítidas. Uma que defendia radicalmente o mercado, né, contestando qualquer tipo de direito social, porque isso seria criar um custo para o empregador, para o proprietário, para o capitalista, e uma corrente antagônica, tão antagônica a essa, que vai acabar defendendo o fim do sistema capitalista, né? E um sistema chamado de socialismo, socializar, distribuir entre todos a riqueza que era produzida pela sociedade, né? Esse sistema ele é um sistema que, portanto, está sofrendo as suas contradições no século XIX. Ele estava se mostrando inviável na maneira como ele vinha se reproduzindo. As revoltas estavam cada vez sendo mais e mais frequentes, né? A repressão é muito grande, os conflitos sociais estão, né, assustando parte da elite, estão assustando parte da igreja, estão chamando a atenção do Estado. E com o tempo, esse Estado começa a se reformar. Surgem partidos políticos que, né, agora são representantes também dos trabalhadores e não só dos liberais, não só dos ruralistas, e com isso a participação dos trabalhadores na luta política, que passa aos poucos a ser autorizada, deixa de ser uma coisa tratada como problema de polícia, questão social deixa de ser tratada como caso de polícia, que era tratado antes, e com isso esses movimentos antagônicos eles vão influenciando um ao outro, né? O liberalismo vai se domesticando e o socialismo vai se democratizando, ao ponto que vai surgir um meio termo entre os dois, que é a social-democracia, que não nega nem o mercado, mas também não nega os direitos sociais. Então tu está tendo uma mudança de visão dentro da sociedade a partir desses enfrentamentos, né? O que quer dizer que a luta dos socialistas, dos sindicalistas, foi fundamental para domesticar aquele modelo selvagem que era o modelo, né, que vinha sendo praticado desde o século XVIII dentro da Inglaterra, que também aconteceu nos Estados Unidos e que também vai acontecer no Brasil, né? E o sistema, aos poucos, ele começa, portanto, a se reformar. No final do século XIX, início do século XX, o capitalismo começa a adotar práticas mais humanizadas de trabalho. Tu começa a afastar as crianças das fábricas, tu começa a diminuir a jornada de trabalho, quer dizer, o tempo que as pessoas passavam dentro das fábricas, tu aumenta o salário, com isso as pessoas têm melhores condições de se alimentar, de se vestirem. Isso também, um salário mais alto acaba fomentando o consumo. Se tem mais gente com dinheiro no bolso, tem mais consumo e isso alimenta a economia. Portanto, as políticas sociais elas acabam tendo um resultado favorável também no mercado, né? E as revoltas, aos poucos, elas vão sendo legalizadas no sentido do direito à greve, né? Melhor do que reprimir uma população revoltada era permitir que eles pudessem se mobilizar e com isso apresentar reivindicações que podiam ser atendidas em parte ou não, né? Mas começa a haver um processo de civilização, de humanização desse modelo. Também porque no final do século XIX a Inglaterra está se estendendo pelo mundo inteiro, ela está dominando amplos territórios no mundo, já tinha tomado territórios na Índia, agora está ocupando territórios na África, é o imperialismo, nós vamos discutir logo à frente. Esse aqui é o Cecil Rhodes, ele é um conquistador inglês, ele está com um pé no Egito e outro na África do Sul, simbolizando o controle que a Inglaterra vai exercer sobre grande parte do território africano. E isso está exigindo também que haja uma mobilização de tropas muito grande. Se a Inglaterra está se assenhorando do mundo, está se tornando uma potência mundial em
termos de ocupação de territórios, né? Em algum momento 20% do território terrestre do planeta, das terras, da superfície terrestre, está sob controle inglês. Isso significava que tu precisava de um exército grande, de gente, né? Exército grande significava recrutar gente que estava nas ruas, que estava né, abandonado, que estava sem perspectiva, e engajá-lo no serviço militar e mandar para algum lugar, mandar para o Canadá, mandar para a Jamaica, mandar para a Índia, para o Egito, mandar para Malta, né? Mandar para regiões que a Inglaterra agora estava, né, mantendo sob seu controle militar. E por conta disso, tu também tem uma diminuição da pressão social dentro da Inglaterra, porque tem muita gente, muitos jovens, muitos homens, que agora estão se somando ao exército, estão sendo recrutados pelo exército, que vão encontrar na carreira militar uma ocupação. Diminui, portanto, a oferta de mão de obra, tem menos gente procurando emprego, porque tem gente que está sendo engajada no exército de uma potência que agora é planetária. E se tem menos gente procurando emprego, os salários melhoram para todo mundo. As mulheres também vão encontrar ocupações. Então, ao mesmo tempo que tu tem reformas dentro da Inglaterra, tu também tem o fato de que a política imperialista dela, a política tirânica que vai ser praticada contra outros povos na Ásia e na África, por exemplo, vai favorecer a redução dos conflitos sociais dentro da Inglaterra, né? Abrindo espaço para uma legislação trabalhista, abrindo espaço para mudanças políticas dentro do país que vão, né, acabar levando em algum momento a uma democratização da metrópole, dentro da Inglaterra, não no resto do mundo que ela controla. Vai lembrar muito o que aconteceu no Império Romano. Né? Tu tinha Roma, que dominava um amplo território na Europa, na Ásia, no norte da África, né? E os romanos vão adquirindo direitos, com o tempo cidadãos romanos, os romanos vão, né, ganhando direitos na medida que o império vai crescendo economicamente, mas isso é financiado pelos povos que eram dominados por Roma. Aqui está acontecendo a mesma coisa. Então, tu diminui a tensão social dentro da Inglaterra na medida em que o imperialismo também, né, beneficia, né, a situação social lá dentro, quando diminui a quantidade de mão de obra, diminui a pressão social e permite mudanças internas. Né? É uma riqueza que começa a favorecer a Inglaterra, mas toda riqueza tem um custo. Nenhuma riqueza é gratuita, certo? Então a gente deu uma olhada aí na Revolução Industrial. E daí na próxima aula a gente já olha esse processo, né? Vamos olhar, ver como é que a Europa está lidando com o resto do mundo, certo? Hoje a gente ficou então olhando um pouco para a Reforma Protestante, para os impactos dela em algumas regiões da Europa, particularmente Alemanha, Inglaterra, Holanda, né? Regiões que vão, os países nórdicos, regiões que vão adotar o protestantismo e que vão se distanciar cada vez mais por conta disso, social e economicamente, dos países que vão manter o catolicismo, como o caso de Itália, de Espanha, de Portugal, da Grécia, né? Que a Grécia depois virou ortodoxa, mas isso já é uma outra história, certo, pessoal?